Enfim, não sei esse clima. Vamos ver se vai pintar uma química também, porque não? Entre Mauro Vieira e Marco Rubio. A política internacional, a relação Brasil-Estados Unidos está parecendo aquele programa de namoro do Rodrigo Faro. Mas tudo bem. 10 horas e 36 minutos. Agora, a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela também segue escalando dia após dia e realmente, ao que tudo indica, culminando para um atrito final, para uma batalha final, por assim dizer. Isso porque, dessa vez, o presidente americano Donald Trump afirmou ter autorizado ações da CIA dentro do país latino-americano, além de falar sobre a ideia de ataques terrestres contra os cartéis venezuelanos. Agora, já por parte da Venezuela, pessoal, Nicolás Maduro disse que o país não quer guerra. Por que será? O Eliseu Caetano está conosco aqui agora, se juntando a nós ao vivaço no Morning Show e tem os últimos detalhes e repercussões a partir dessas falas em tons claramente quase que polos opostos, né? Trump botando banca, dizendo que se continuar nessa toada, enfim, vai acabar saindo apenas do verbo e da palavra e vai partir para alguma ação, e Nicolás Maduro já está acenando a bandeira branca antes sequer de haver essa possível confrontação. Vai que é sua, Eliseu. Exatamente, Marinho. Como, aliás, não poderia deixar de ser, né? Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque a nossa equipe de reportagem está acompanhando de perto também a escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o que já não é de hoje. Mas a novidade que, aliás, estampa todos os noticiários na manhã desta quinta-feira é exatamente essa. Donald Trump autorizou a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a fazer operações na Venezuela. Por lá e de lá vem a notícia. Maduro diz que não quer guerra, né? O presidente Donald Trump confirmou que autorizou essas operações secretas da CIA dentro do território venezuelano. Aliás, Maduro já estava há alguns dias reclamando disso, né? Que eles teriam tido informações de que drones estariam sobrevoando o território venezuelano, fazendo uma espécie de mapeamento. Ele ainda não tinha certeza se havia ou não incursões por terras, mas por via das dúvidas já estava, inclusive, armando a população e reforçando a segurança nas fronteiras. E daí agora vem essa confirmação oficial dos Estados Unidos. Aliás, Donald Trump também deixou ali meio que no ar a possibilidade de ataques terrestres, embora não haja confirmação de que essa opção já esteja em curso. Aliás, essa ideia de ataques terrestres, eu falei ontem aqui na programação da Jovem Pan ainda, que não era algo totalmente descartado, né? Que os Estados Unidos mobilizaram aí quase 6 mil homens que estão em alto mar, em águas internacionais, próximos ali da costa venezuelana, em alguns navios. Inclusive, apenas um desses navios seria suficiente para destruir toda a Venezuela. Ainda ontem de manhã, Marinho, nós do jornalismo da Jovem Pan tivemos a informação, eu e o Fernando ficamos acompanhando aqui, porque 2 aviões de bombardeio americanos saíram daqui do país e passaram ali bem pertinho de Caracas e aí sumiram do mapa. Ficamos na apreensão se a gente dava ou não a informação no ar, ficamos aguardando as cenas dos próximos capítulos que aconteceram minutos depois. Os aviões retornaram ao radar e aí depois eles retornaram para os Estados Unidos. Um claro recado a Maduro: estamos aqui, quer você queira ou não. Em paralelo, Marinho, só para finalizar, os Estados Unidos realizaram alguns bombardeios navais marítimos, destruindo embarcações nesses últimos dias. Aliás, a gente também acompanhou isso aqui no Morning Show, né? Verdade, pura verdade. Elis, eu vou pedir para você permanecer aqui com a gente, vou só acionar a bancada aqui, porque muitas informações você nos trouxe, abasteceu aqui a conversa e a gente vai falar aqui, já voltamos contigo. Mano Ferreira, sabe o que esse momento está parecendo para mim? Mais ou menos aquele sujeito que já está todo, enfim, já nas últimas, ele percebe que tem um tubarão branco imenso que está circulando ele, e ele já está perdendo as estribeiras, ele está já, enfim, isso é a crise interna que o mero fato que os americanos já circularam a Venezuela já está havendo, o regime está ruindo por dentro. Parece que o narco-regime patético de Maduro, Cabello e Padrino Lopes está não só com os dias contados, mas está com as horas contadas, dado o quanto até a oposição está aguardando os americanos e pronto para poder, enfim, participar junto eventualmente dos americanos para derrubar Maduro. É por aí. Tomara, Marinho, tomara que você esteja certo. A gente sabe que, do ponto de vista de sustentação popular,
Maduro já não tem há bastante tempo. Ele perdeu a eleição e precisou fraudar o resultado para se manter no poder de uma forma vergonhosa, vexatória e absolutamente ditatorial. A sociedade venezuelana anseia por uma mudança de regime e a própria Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, tem dado declarações sobre a necessidade de fazer com que a lei seja cumprida, porque Maduro é um ditador que ignora completamente a lei. Agora, como operacionalizar uma situação como essa? Aí eu tenho bastante dúvida e tenho até um certo ceticismo sobre a capacidade de fato, fazer com que Maduro cumpra a pena sobre os seus crimes, que são inúmeros, inclusive crimes contra a humanidade, de tortura de pessoas, inclusive da população venezuelana, passando fome, precisando emigrar e fugir do país para tentar sobreviver. Eu espero que consigamos fazer com que Maduro pague pelos seus crimes, mas sou bastante cético sobre a capacidade de efetivamente conseguir fazer isso através da intervenção de um governo estrangeiro. Com todos esses movimentos militares aí no Caribe, bombardeiros sobrevoando, tropas mobilizadas, o regime está ruindo por dentro, como a gente colocou, David Tasso. Deu até tempo para alguns aliados venezuelanos, no caso iranianos, chineses e russos, saírem da Venezuela a tempo para evitarem estar ali quando a cuíca começar a roncar. O que você acha? Não, sem dúvida. E sem contar que a CIA, né, é um instrumento que, assim, é uma organização que consegue ter efetividade, principalmente com o serviço de inteligência. Não precisa fazer uma incursão mal-sucedida para que você possa ter elementos suficientes para desarticular cartéis de drogas. E essas incursões serão feitas, sim, com base nessa determinação do Trump, mas principalmente com inteligência, coisa que a gente deveria também fazer aqui no Brasil. Lembrando, né, Eliseu, demorou menos de 48 horas para os bombardeiros B-2 cruzarem o Atlântico e bombardearem o Irã e voltarem sãos e salvos para os Estados Unidos. Então não é que seja uma operação logística militar tão complexa, pelo contrário, né? Basta quererem e apertarem o botão. Aliás, ontem, esses bombardeios, eles estiveram na Venezuela. Eu e o produtor Fernando aqui da Jovem Pan, a gente acompanhou e até com uma certa apreensão, Marinho, porque eram 2 bombardeios que saíram, né, daqui dos Estados Unidos e foram em direção à Venezuela. Quando chegaram ali bem próximo à capital, Caracas, eles sumiram do radar. Ficamos, assim, numa apreensão se a gente deveria trazer esse breaking news ou não, mas aí, momentos depois, esses 2 bombardeios saíram da zona territorial da Venezuela, do espaço aéreo venezuelano, reapareceram no radar, e aí a gente teve a confirmação de que, né, uma guerra não tinha começado, um ataque não tinha sido feito, mas ali foi claramente um recado, né, político e militar de Donald Trump para o ditador Nicolás Maduro. Agora, Maduro não quer sair, né, tanto que ele armou a população e ele também já reforçou a segurança nas fronteiras. Fora isso, para piorar a situação dele internacionalmente, ele ainda mandou ontem fechar a embaixada da Venezuela em Oslo, porque Maria Corina Machado deve ir até a Noruega para receber no próximo dia 10 de dezembro, o Prêmio Nobel da Paz de 2025, né? Então, foi também um recado de Maduro: olha, tô aqui, tô resistindo e vou tomar as minhas decisões enquanto eu puder. Agora, estão oferecendo 10 milhões de dólares pela cabeça dele. Isso em real hoje na cotação, Marinho, tá quase uns 70 milhões de reais, não é isso? Eu tô falando bobagem? Talvez um pouco menos, mas não deixa de ser uma bufunfa, uma bolada daquelas, né? Destruir instalação militar é mais fácil do que derrubar um regime, viu? Olha só. Agora, Fernando, você, quero te ouvir também. É importante lembrar algumas coisas. Primeiro, o Maduro ele é um criminoso condenado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Os Estados Unidos não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela pelos pontos da eleição que foram colocados aqui. Então, o objetivo do Trump, ele fala que, e com razão, que tem problemas de tráfico de drogas chegando nos Estados Unidos, prisioneiros que a Venezuela manda de forma ilegal para os Estados Unidos, mas por trás disso tudo tem um movimento real realmente para derrubar esse regime socialista do Maduro, que vai contra os interesses americanos na América do Sul, que aproxima a América do Sul a inimigos estratégicos globais dos Estados Unidos, como China, Rússia, etc. Os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano, porque o petróleo barato, ele diminui a inflação, que é um dos objetivos
do governo Trump. Então, essa agenda do governo Trump está totalmente alinhada com ações cada vez mais incisivas na Venezuela. E essa escalada parcial, ela serve justamente para isso, para já ir acostumando o povo venezuelano com isso, para ir fomentando lideranças locais para que isso venha acontecer, essa queda de regime. Uma queda de regime não acontece sem o apoio popular. Então, isso serve também para o povo que está revoltado ganhar coragem e se levantar contra o governo do Maduro. E também para já ir acostumando a comunidade internacional com uma intervenção mais incisiva dos Estados Unidos na Venezuela. E nesse ponto, o prêmio Nobel para Maria Corina é muito válido, porque já começa a mostrar que se ela está pela paz contra o Maduro está pela guerra. Se o Trump está pela paz em outros lugares do mundo, uma intervenção na Venezuela passa a ser não mais um ato de guerra, e sim um ato para promover a paz na América do Sul. Então, esse formato todo está se desenhando para uma intervenção cada vez maior dos Estados Unidos. Lembrando, Maria Corina Machado dedicou o Nobel a Donald Trump. No mínimo, a oposição venezuelana já está ali pronta, a postos, para poder, com o auxílio americano, garantir a tomada de poder na Venezuela na hora certa e dar o bote certo.